Olá a todos, aqui quem fala é o professor Alexandre. Vamos dar continuidade à nossa aula de cirurgia oral, cirurgia odontológica, parte 2. E continuaremos falando dos assuntos instrumentais, materiais, medicamentos, periféricos e insumos. Vamos começar pelos materiais, medicamentos e os sumos usados em cirurgia odontológica. Bom, o primeiro que eu vou comentar com vocês é sobre os fios de sutura, os fios, que popularmente chamamos para dar pontos. E nós temos basicamente 3 tipos de fios de sutura, o seda, o de nylon e os fios reabsorvíveis. O mais utilizado nas clínicas odontológicas são os fios de seda, e são direcionados aí para a sutura em mucosas, tá? Temos também o fio de nylon, que além da indicação para mucosa, também podemos aplicar este fio na pele, sendo que na pele é um dos mais utilizados. E temos os fios que hoje são recomendados até em tempos de pandemia, em época de coronavírus, para realizarmos a sutura de fios reabsorvíveis. Os 2 exemplos clássicos é o fio catgut e o fio Vicryl. Eles são classicamente utilizados para suturas internas, E por que em época de Covid-19 nós estamos utilizando o reabsorvível? Porque isso evita que o paciente retorne ao consultório para fazer a remoção dos pontos. Então isso daí dá uma segurança, uma biossegurança maior para os nossos pacientes e para a equipe de saúde. Uma observação importante é em relação à espessura dos fios. Os fios mais utilizados no universo da odontologia são os fios 3,0 e o fio 4,0. O importante destacar é que, quanto maior a numeração, mais fino o fio. Ou seja, o fio 4,0 ele é mais fino que o fio 3,0. Isso nos dá aquela falsa impressão de quanto maior a numeração, mais grosso, mas na verdade é um processo inverso. Aqui nós temos a apresentação dos fios, Eu procurei colocar aí apresentações clássicas desses fios. Nós temos o fio de seda, ali um fio 3,0, cuja agulha ela é em meia-lua. Na odontologia utilizamos fios em meia-lua, ou seja, ele tem essa curvatura para facilitar a entrada nos tecidos, Nessa imagem a gente consegue ver melhor aqui, numa imagem maior, como que é o contorno desse fio. Esse fio também é chamado de fio atraumático. Por quê? Porque na agulha já tem, o fio já é acoplado na agulha, então ele entra mais suavemente em direção aos tecidos. Nós temos também alguns fios que utiliza também a seda, em que são chamados de traumáticos, ou seja, você literalmente enrosca o fio na agulha e faz a sutura. Aí depois você esteriliza essa agulha e utiliza novamente. E o fio vem enrolado, numa solução antisséptica, asséptica, sem nenhum tipo de micro-organismo, para que a gente possa utilizá-lo. Tá? Temos o fio de nylon, O fio de nylon, como eu disse, é um fio que ele é mais grosso no sentido de que ele tem uma menor adaptabilidade à mucosa, porque ele é menos flexível, Essa seria a palavra correta, menos flexível que um fio de seda. Então, consequentemente, ele dá um nó um pouco mais grosso, um pouco mais agressivo aos tecidos mucosos, por isso que é pouco utilizado em mucosa e mais utilizado em superfície de pele. E temos os fios reabsorvíveis, os mais clássicos aí, o Vicryl, que é uma marca comercial, o Vicryl TM, que é Trade Market, marca registrada, mas meio que se popularizou no universo, e o catgut, que é um fio também reabsorvível, que evita aí a volta do paciente muitas vezes ao consultório. Então ele vai se degradando com o contato com saliva, contato com os fluidos mucosos, então ele vai se desfazendo, o organismo vai absorvendo e expulsando parte desse fio. Os fios de sutura são aplicados principalmente aí no universo odontológico na pós-exodontia. Então eu coloquei aqui
3 exemplos, né, do procedimento cirúrgico mais realizado, que é a extração dentária, a exodontia, e os pontos mais utilizados. No primeiro quadro, nós temos a sutura em X, em que o resultado final da sutura é um X cruzando sobre o alvéolo. Podemos utilizar aí esse ponto em X para segurar o coágulo, né? Nós não conseguimos provocar um fechamento completo, porque nós temos osso em volta. Então a sutura muitas vezes não é para fechar o tecido, é sim evitar que entre ou saia alguma coisa, né? Entrar principalmente alimento e saída principalmente aí o coágulo que se forma após a extração. Tá? Isso nós chamamos de reparação por segunda intenção. Vocês vão ver lá no módulo 3, em especialidades odontológicas 2, tá? As intenções, né, para se fechar uma ferida. A primeira intenção é o ponto. Segunda intenção é quando o organismo vai se restabelecendo sem a necessidade de um ponto coaptando as bordas, tá? Isso vocês vão ver lá na frente. Temos um ponto contínuo, né? A odontologia ele é usado, mas, digamos assim, com uma menor frequência, tá? Então consiste no quê? Né? Do fechamento de um retalho, né? De modo contínuo, ou seja, várias passagens do fio de sutura, que nós temos o porta-agulha, né, segurando a agulha, e aí várias passagens e no final um nó final. E aí eu fico com o quê? Com esta característica, né? Parece uma espinha de peixe. É um ponto contínuo simples. E por último, ponto em U, que é um ponto simples, né, em que a gente faz o quê? A passagem por baixo, né, da borda e, consequentemente, fazendo um fechamento, né, lateral, para que a gente fique com alguma coisa exposta. É utilizado bastante na implantodontia, né, para expor ali um implante na hora da cicatrização, a formação, né, da margem do implante. Então aqui são algumas aplicações, alguns modelos que eu apresento aí para vocês, para a gente entender um pouquinho mais, né, dessa parte prática da odontologia em relação aos materiais, instrumentais, insumos e por aí vai. Vamos falar outro material que a gente utiliza muito, né, muito aí, na nossa rotina odontológica, que são as agulhas. E nós temos aí basicamente 3 tipos de agulhas que nós utilizamos na clínica odontológica. Temos a agulha curta porque ela tem um menor comprimento em relação à longa, que tem um maior comprimento, tá? Essa curta é a clássica, né? Aquela que basicamente a gente usa em todos os procedimentos de anestesia, tá? Mas literalmente falando, ou seja, apoiado na literatura, nos artigos científicos, a gente sabe que a curta é utilizada para anestesias do tipo infiltrativa. O que seria infiltrativa? Que nós aplicamos em volta da região que a gente vai mexer, tá? E a longa tem uma indicação literária justamente para quê? Para fazer anestesias de bloqueio, tá? Que é a anestesia pós-tube em maxila, né? Ou seja, lá na região final da maxila a gente introduz essa agulha para anestesia alveolar superior, tá? E na técnica pitérigo-mandibular. O que seria pitérigo-mandibular? É a anestesia de bloqueio da mandíbula, em que a gente anestesia 3 nervos principais, 3 ramos principais do nervo trigêmeo, que é justamente o nervo bucal, o nervo lingual e o nervo alveolar inferior, que quando sai pelo forame mentual, ele se torna nervo incisivo. Então a gente consegue uma anestesia desde a região posterior da mandíbula até a região de lábio. Né, uma anestesia aí bastante utilizada e que a gente utiliza a agulha longa, tá? A agulha longa. Ambas as agulhas serão introduzidas na nossa carpule. Aqui um exemplo, né, de como é a inserção. Então nós temos o tubete anestésico posicionado aqui e a agulha sendo rosqueada nessa região. O importante é ressaltar que em biossegurança temos que manipular com muito critério, né? Segundo a NR32, nós nunca devemos reencapar a agulha, tá? Evitando assim acidentes de trabalho. Tudo bem? E nós temos uma agulha em particular utilizada aí como agulha de irrigação, em que a gente utiliza o quê? Uma seringa convencional descartável e
uma agulha aí 20-40, 30-40, que são agulhas aí dérmicas, intradérmicas, ou seja, para aplicar literalmente injeção em pele, que a gente utiliza para fazer irrigação, ou seja, introduzir líquido de DAC na parte do canal, fazer a esterilização, né, a desinfecção do canal radicular, para irrigar leito cirúrgico, ou seja, utilizando aí o soro fisiológico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então são agulhas aí em que a gente utiliza paralelamente, não para anestesiar, mas para outras funções. Então estas são as agulhas curta, longa e de irrigação. Bom, vamos ver um pouquinho então dessas aplicações. Como eu falei para vocês, né, as agulhas gengivais, esse é o nome técnico, né, das agulhas usadas em odontologia. A agulha gengival curta, nós fazemos o quê? Anestesias infiltrativas, em volta do local onde a gente vai querer anestesiar, tá? E a agulha longa, classicamente, ela é indicada para anestesias de bloqueio. Então, aqui o exemplo que eu dou é a anestesia da região do trígono retromolar. Essa região trígono é triângulo atrás do molar. O molar está aqui, então atrás do molar eu tenho a região de trígono, ou seja, um triângulo, tá? Então, por isso a gente chama de trígono retromolar essa região, e a anestesia é chamada de ptérigo-mandibular. E por que ptérigo-mandibular? Porque essa agulha vai ser introduzida em direção ao pteregoideu, a musculatura pteregoidea, né? Que nós temos a face ali medial e a lateral, que são músculos da mastigação. E entre essa musculatura é que nós temos a entrada do nervo alveolar inferior, pela língula da mandíbula, pela parte vestibular, o nervo bucal, e pela parte lingual, o nervo lingual, né? Então, com essa anestesia de bloqueio, a gente consegue, em mandíbula, anestesiar os 3 nervos, tá? E na maxila, o pós-túber é essa região aqui, ó, atrás dos molares, quando começa a subir o osso da maxila. Ali nós temos várias foramínolas, vários buraquinhos em que o alveolar superior entra e faz a inervação dos dentes e também da região mucosa adjacente. Então, quando a gente anestesia essa região, a gente consegue um grande bloqueio, uma grande porção aí anestesiada. Estas são algumas curiosidades, né, que eu trago da aplicação das agulhas gengivais. Bom, em relação aos anestésicos, basicamente são constituídos de base e um vasoconstritor, né? Esses são os mais utilizados em odontologia. Hoje já se tem aí meio que uma quebra de estigma, né? Nós não utilizamos mais as bases anestésicas sem o vasoconstritor, que a gente chama de anestésico sem vasoconstritor. Hoje a literatura nos dá grande suporte para que nós possamos utilizar o vasoconstritor em odontologia sem nenhuma contraindicação, é realmente saber a condição do paciente. Mas mesmo os pacientes cardiopatas, pacientes aí com algum outro tipo de alteração sistêmica, a gente utiliza o vasoconstritor. Por quê? A cavidade bucal ela sangra muito. Então, se você anestesia sem o vasoconstritor, né, sem contrair o vaso, você tem um sangramento muito grande. Isso faz com que a anestesia seja perdida muito rápido. Então a gente expõe o paciente à dor muito mais facilmente. Então por isso que a gente indica sempre a base com o vasoconstritor, porque prolonga, né, o tempo dessa anestesia. E sabe-se que a dor ela provoca muito mais liberação de adrenalina e muito maior risco para a parte cardiovascular do paciente do que a gente utilizando aí o vasoconstritor. Então, hoje a literatura aceita aí, e claro, dentro de várias técnicas, o uso da base com o vasoconstritor. É uma observação, uma curiosidade que eu trago para vocês, que pode ser aí investigada por vocês depois, tá bom? As bases mais utilizadas é a lidocaína e a prilocaína em odontologia. Essa seria que o carro-chefe. Temos outras bases, muitas, mepivacaína, bupivacaína, articaína.
Sim, nós temos outras bases anestésicas, mas o carro-chefe da clínica geral é o cloridrato de lidocaína e o cloridrato de prilocaína. E os vasoconstritores associados mais utilizados é a adrenalina, a felipressina e a noradrenalina. Temos outros exemplos de vasoconstritores? Sim, mas esses são aqueles que mais são utilizados na clínica odontológica, né, na clínica geral. E o que nós temos aqui é mostrando que existem vários tipos de anestésicos em relação à sua apresentação. Então podemos ter a borrachinha cinza, preta, pode ser de vidro ou de plástico. Nós temos indicações na base da anestesia também de cor, mas a gente não se prende a isso. O importante é a gente se prender ao seguinte aspecto: sempre deixar os anestésicos, o seu lote em separado, nunca misturar caixas, nunca misturar lotes de anestesia, porque se você tem uma intercorrência, você tem que comunicar ao fabricante, é o que a gente chama de queixa técnica, tá? Então a gente nunca mistura lote. Tá lá um só, a gente usa ele e depois coloca outro lote e coloca no prontuário que houve mudança de lote. Já tivemos aí muitos problemas com anestésicos, né? Inclusive pacientes que evoluíram a óbito, morreram na cadeira do dentista após anestesia. Isso não é para deixar vocês com medo, mas é falar que se você se resguarda, sabe o anestésico que foi usado, você consegue ter um respaldo maior, né? A equipe de saúde bucal tem um respaldo. Já tivemos uma vez um caso de um lote que foi recolhido, né? E esse lote que foi recolhido ainda continuou sendo usado em alguns locais, e um desses locais teve uma parada cardiorrespiratória numa criança após a anestesia. Então, cabe a gente lembrar que a organização por parte do auxiliar de saúde bucal, do técnico de saúde bucal, né, que são os principais responsáveis pelo gerenciamento do consultório odontológico, é importante. Então, eu deixo aí para vocês essa dica. Toda medicação sempre com lotes específicos, né, não misturar caixas, lotes, justamente para que você possa fazer a rastreabilidade caso nós tenhamos algum tipo de problema, ok? Bom, outros materiais utilizados, nós temos aí o bisturi, nós podemos ter o cabo permanente, que ele é de metal, que a gente, né, reesteriliza ele, tá? Acoplado a uma lâmina descartável, e o intuito é justamente o corte e a incisão de tecidos, e também temos o bisturi descartável, em que já vem, né, a lâmina já, e depois do uso a gente descarta, tanto lâmina quanto cabo, tá bom? As lâminas mais utilizadas em odontologia estão aí especificadas, a gente vai ver a foto daqui a pouquinho, 11, 12, a 12B e a 15, tá? Nós temos sugador cirúrgico descartável ou metálico, tá? O descartável é aquele que você usa para sugar e descarta. A diferença do sugador convencional é justamente porque ele é fixo, ele é rígido, né? Ele não tem como dobrar e tem uma maior porção para apanhar, né? Para segurar. E é para sugar secreções. Gaze, limpeza de campo operatório, clorexidina, antisepsia bucal e peribucal. Anestésico tópico pode ser em pomada ou pasta, né, que a gente aplica na região em que a agulha vai ser introduzida, é um preparo anestésico. Nem todos os colegas dentistas gostam desse tipo de material, né, mas fica a dica aí para vocês, tá? Deixa eu só fechar aqui, que entrou um antivírus aqui indesejável. Pronto, voltando então, né, o soro fisiológico estéril, nós utilizamos aí para irrigação de tecidos, campos cirúrgicos, né, estéreis, que são barreiras de biossegurança, né, uma segurança biológica, cimento cirúrgico, que a gente utiliza para recobrir feridas após procedimento cirúrgico, seja ferida aberta ou ferida com sutura, com pontos, que é um pó em um líquido que a gente usa para recobrir, né, esse local, esse leito cirúrgico, e os EPIs, que é a proteção e biossegurança, que a gente vai ver agora, tá? As imagens aí para ilustrar melhor esses instrumentais, esses materiais utilizados. Bom, aqui temos o primeiro aqui, o bisturi, né, cabo permanente, é um cabo, e nessa parte aqui, ó, de cima, essa parte ativa, é que a gente vai fazer o que? A inserção das lâminas. Então, no final do procedimento, eu removo essa lâmina, muito cuidado para remover essa lâmina, né, porque as lâminas são altamente cortantes
corta muito, é faca quente e manteiga, então tem que tomar muito cuidado. A gente utiliza para soltar essas lâminas o porta-agulha, então a gente trava o porta-agulha na lâmina e puxa em direção contrária ao operador, tá? Nós temos aqui desse lado direito aqui, ó, a descartável, ou seja, já vem o cabo e a lâmina. Depois do uso a gente descarta no material de pérfuro cortantes, que é aquela caixinha clássica amarela que nós temos no consultório, tá? E aqui um case de lâminas. Quais são as mais utilizadas? A 11, a 12, a 15 são as mais utilizadas. E a 12B, que não está especificada, mas ela tem esse mesmo formato aqui, ó. É um formato de foice, tá? Qual que é a diferença da 12 e da 12B? A 12 corta por dentro, a 12B corta por dentro e por fora. A gente usa muito em periodontia, ou seja, tem duas lâminas de corte, tá? Aí tem outros exemplos aqui que eu coloquei até mesmo para vocês compararem, né? Por exemplo, uma lâmina 22, uma 24, é muito grande para usar em boca. É perigoso a gente cortar outras regiões, então são indicadas aí para a área médica, né? E para a gente as mais pequenininhas, 11, 12 e a 15, né? Essas daqui, ó, tá? De acordo com o procedimento e gosto também do cirurgião dentista, tá? Aqui temos sugadores cirúrgicos, o sugador descartável, usou, descarta, e o sugador metálico, tá? Sugador metálico, tá? Que aí esse daí a gente limpa ele, lava todo o processo que vocês já conhecem de biossegurança, faz esterilização e reutiliza, tá? Aqui temos gás estéreo, que vocês conhecem, soro fisiológico estéreo pode ser em bisnagas de 10 ml ou bolsas, né, de meio litro, 1 litro, isso vai depender do procedimento que vai ser realizado, a quantidade. Anestésico tópico, que pode ser em pomada ou pasta, o mais utilizado é esse aqui, né, é um potinho, né, que é uma pasta, e pode ter sabores, pode ser tutti-frutti, menta, enfim, aí fica a critério do operador mesmo, né. Os kits cirúrgicos, eu coloquei aqui um kit completo, muito usado em em implantodontia, ou seja, já vem o kit, já vem avental, já vem campo cirúrgico, protetores do equipamento, então a gente pode comprar os equipamentos, esse kit aí pronto nas dentais, né, e tá utilizando, tá? A clorexidina, né, que é utilizada para antisepsia bucal e peribucal, e o cimento cirúrgico, que é um pó, um líquido, em que a gente mistura os dois formando uma pasta, e essa pasta a gente passa sobre a região que a gente quer proteger e ela com o tempo ela vai endurecer. Então fica ali uma proteção, uma barreira bastante importante. Aqui em relação aos EPIs, né, eu coloquei alguns exemplos aí. Então paramentação em nível hospitalar, a paramentação, né, de propé, gorro, máscara e por aí vai. Né? Lembrar que depois que se coloca a luva, né, o operador já não mexe mais nada, tá? Ele já vai estar pronto para ir para campo cirúrgico, né, dentro dos princípios de biossegurança. E aqui, né, mostrando aí um campo cirúrgico em que a gente tem também o forramento de bancada, tá? Os EPIs em posição, para que a gente possa aí executar a ação diante do paciente, ok? E alguns novos paradigmas que surgem em odontologia, principalmente em relação a biomateriais, né, e técnicas conjugadas. O que seria isso, então? São novos materiais que a todo momento surgem, novas técnicas que surgem, e tudo isso buscando uma melhor assistência, um melhor resultado, né, diante dos procedimentos em prol do paciente. Temos também, né, a utilização cada vez mais frequente, mais acessível do laser de baixa e alta potência, que auxilia em cirurgias, em pós-operatório, em recuperações, né, mais rápidas do paciente. Quem tiver curiosidade e quiser conhecer, é fácil, digite lá na barra do Google, laser de baixa potência, indicações, laser de alta potência, indicações. Temos vídeos também no YouTube que vocês podem estar utilizando. E como consideração final, né, fechando, amarrando o assunto cirurgia oral, eu falo que é um tema bastante amplo, por isso que dividimos também em 2 aulas, tá? É que vocês estudem
esses materiais, insumos, porque eles são muito utilizados basicamente todos os dias na rotina do consultório odontológico. Então vale a pena sim investir em um estudo mais centralizado. Então eu agradeço a todos pela atenção. Posteriormente estarei colocando uma pergunta, né, de feedback como uma atividade para que vocês possam ter um estudo direcionado, e colocamos-nos à disposição na plataforma pelas considerações, né, pelos comentários, se alguém tiver alguma dificuldade ou dúvida. Muito obrigado a todos e até breve, se Deus quiser.